O que os astros têm a nos dizer? Eu sou a Dani Zimmer, astróloga kármica, e quero te convidar para vir dar uma olhada no céu dessa semana comigo. Mais uma semana de eclipse, esse o último de 2024. Sempre que a gente tem um eclipse, 15 dias depois nós temos o segundo para fechar esse eixo. Então teremos uma semana intensa, principalmente porque esse eclipse vai tocar nas nossas relações, na harmonização das nossas trocas. Pois bem, então todos sentadinhos, aproveitem para anotar esses aspectos que podem te ajudar bastante a levar essa semana com um pouco mais de leveza. Nós começamos a semana com dois aspectos bem interessantes nesse domingo, que vão te ajudar, de repente, aí a lidar com esse eclipse de uma forma um pouquinho melhor. Começando com a conjunção do Sol e Mercúrio em Libra. Essa conjunção, também conhecida como Casime ou Casimi, né, onde um está dentro do coração do outro, traz para a gente uma perspectiva um pouco mais clara em relação a essas trocas, né? O Sol ilumina as nossas comunicações, então tu pode sentir um pouco mais fácil se expressar, né? O que você quer, o que você precisa, onde tu tá vendo que de repente precisa dar uma equalizada dentro das tuas trocas. E aqui eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, estou falando de amizades, de trabalho, as nossas relações mais próximas, né, mais íntimas. Então, use e abuse dos aspectos positivos de Mercúrio. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não ficar querendo harmonizar tudo também, né, demais. E essa responsabilidade de manter tudo muito equilibrado pode ser pesado. Aproveite para manter a cabeça aberta, até para ver os insights que chegam, né, o que tu consegue observar. Lembrando que a nossa comunicação não é só o que a gente fala, mas também aquilo que a gente recebe do outro. Mantenha esse jogo limpo, esse campo aberto de comunicação para que as trocas possam ser fluidas e assim, quando o eclipse chegar, você ter pelo menos um panorama um pouco mais claro das coisas que vão precisar ser equalizadas. Também nesse dia nós temos um trígono, que é um aspecto positivo, formado entre Marte em Câncer e Saturno retrógrado em Peixes. Nesse momento, Marte em Câncer, né, tá muito engajado com as nossas emoções. Câncer é um signo muito conectado com o nosso íntimo, com as nossas bases. Essa responsabilidade emocional pode vir à tona também no domingo, e eu acho que é um jogo interessante, né? Quando eu tenho a minha comunicação fluida, quando eu consigo estar comprometido com o meu emocional, mais responsável com o meu emocional, eu também estou responsável com o emocional do outro. Espera-se assim, né? Principalmente quando a gente tem um trígono, querendo dizer que esses aspectos conversam muito positivamente. Esses dois aspectos trazem uma carga de compaixão, que é muito bom para esse momento, para que a gente não entre em conflitos, principalmente porque a gente está às vésperas de um eclipse, que vai ser bem delicado, logo mais vocês vão entender por quê. Então, realmente traga esse olhar engajado para as tuas trocas, né? Marte vem com essa disposição de trabalhar isso, de fazer alguns cortes se for necessário, mas como a gente tem a companhia de Saturno aqui, ele sabe exatamente como ver tudo isso de uma forma comprometida, responsável e menos precipitada. Por isso tome muito cuidado com a vontade de fazer algumas coisas acontecerem meio na marra, né? Mercúrio é um pouquinho exagerado quando diz respeito à aceleração das coisas, tudo para ontem. Não faça nada que você possa se arrepender depois. Sente, converse, aproveite a energia de Mercúrio aí disponível com a conjunção com o Sol, para que você possa entender as necessidades e assim poder fazer os cortes de uma maneira mais assertiva, respeitando mais uma vez tanto as tuas necessidades emocionais quanto as necessidades emocionais do outro. E na quarta-feira, dia 2, nós temos então esse eclipse solar em Libra. Sol e Lua estarão fazendo uma conjunção direta. E aqui a gente tem uma potência muito interessante sobre os nossos relacionamentos, porque vai mexer, inclusive, com o nosso senso de liberdade dentro das nossas trocas e algumas amarras do passado, algumas questões do passado podem vir à tona nesse eclipse, então respira fundo, não quero ninguém nervoso, tá?
Porque a gente sabe que quando surgem algumas questões do passado, principalmente aquelas que não foram muito bem digeridas, a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos e se arrependendo de algumas atitudes. Esse eclipse não vem para causar caos na nossa vida, muito pelo contrário. Vem como uma oportunidade, um portal de ressignificação para essas coisas. Por que eu falei que vai mexer com o nosso passado e com esse senso de liberdade? Porque além do Sol estar em conjunção com a Lua, nós temos também nesse jogo Lilith e a cauda do dragão em Libra. Esse jogo pode deixar as nossas águas muito em ebulição, né? Então, por isso que eu digo, nessa quarta-feira e ao longo da semana também, porque o eclipse ele tem o seu ápice no dia, mas ele tem uma reverberação tanto antes quanto depois, até 6 meses depois. Então, mantenha a cabeça fria. O ideal é que você faça esse jogo, como eu falei lá, desde domingo já, fazendo essas revisões, para que você possa enfrentar o impacto do eclipse com mais serenidade, com mais consciência das coisas que te incomodam nas tuas trocas. E mais uma vez eu vou reforçar que eu não estou falando somente dos relacionamentos amorosos, tá? Então comece a observar o quanto de liberdade você tem dentro das tuas trocas, o quanto isso está equilibrado, né? E o equilíbrio está na equalização mesmo, de quanto que cada um está doando dentro disso. Eu estou recebendo o suficiente? Não estou? Como que eu posso trazer isso nessa minha parceria de uma forma gentil, né, empática, porque provavelmente o outro também tem as suas questões, de maneira que eu consiga ressignificar, inclusive, algumas feridas que podem tanto ser dessa parceria quanto de parcerias anteriores. Então esteja pronto, esteja aberto para esse processo de ressignificação, sem precisar ficar apegado ao passado, e de preferência sem ficar com um movimento de mágoa das coisas que aconteceram no passado. Lembre-se sempre que tanto você quanto a pessoa tinham uma outra consciência naquele momento, eram pessoas totalmente diferentes, e que agora vocês podem olhar para isso juntos e ressignificar isso nesse portal tão poderoso que é esse eclipse do dia 2. Lembrando que ele é uma extensão do eclipse que a gente teve no dia 17, então as questões que foram startadas ou os insights que você recebeu podem ter muito a ver com os pontos que vão ser evocados aqui. Então tenha esse paralelo, por isso que é tão importante a nossa autoobservação, para que você possa colocar isso também no jogo e ter ainda mais clareza do que esse portal desse eclipse está querendo te mostrar e está te dando a oportunidade de resetar, de restaurar e de trazer um outro significado para as tuas trocas. Nessa sexta-feira, dia 4, depois desse eclipse, a gente tem as bênçãos de Vênus em Escorpião, fazendo um trígono com Saturno retrógrado em Peixes. E por que eu digo bênçãos? Primeiro, porque um trígono é um aspecto positivo, que nos dá essa forcinha, né, uma mão amiga aí para passar por esse processo. E Vênus vem trazer para a gente um olhar para a nossa intensidade, o quanto a gente está disposto, o quanto a gente está dedicado, e o quanto a gente está disponível também para fazer as transformações dentro das nossas relações, para que elas sejam mais autênticas, né? Não somente equilibradas, mas autênticas. E vem com esse reforço de Saturno trazendo essa responsabilidade diante disso tudo. Lembrando que ele está retrógrado, que ajuda também a fazer essa revisão dos nossos desejos sobre essa expectativa que a gente tem nas nossas trocas, né? Então, todo esse movimento de olhar para aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo, o quanto eu estou comprometido com isso. E aqui a gente está falando de desejos, de sonhos, ideais, valores pessoais que podem também ser impactados por esse eclipse. Afinal, quando a gente fala das nossas trocas, a gente fala de um ponto muito central da nossa vida, né? Da onde a gente colabora, onde a gente coloca a nossa energia e de onde também eu recebo isso, né? Seja onde for que essa parceria vai tocar aí dentro de ti. Então aproveite essa energia que tem disponível na sexta-feira para dar aquela amarradinha nos processos do eclipse, né? Vem com uma potência muito positiva que ajuda a gente nesses processos e a gente pode sim abraçar essa ferramenta com todo o coração. Por mais que esse seja um aspecto positivo, obviamente ele também tem a sua sombra. Então tome muito cuidado com o medo, os apegos, né? Essa dificuldade de repente de entender que algumas coisas vão precisar mudar e que para mudar você talvez tenha que fazer alguns cortes.
fazer algumas finalizações de ciclo para que a cura venha. O processo de ressignificação, de redirecionamento e até de valorização mesmo, né, daquelas coisas nas tuas relações que precisam, né, dessa autenticidade, dessa força de reestruturação, talvez exijam sim alguns cortes, exijam uma disposição para que você possa fazer essa virada de chave, e isso gera medo e apego. Se comprometa com a reestruturação que você precisa, com aquilo que realmente você necessita dentro das suas trocas, sem o medo de perder. Você não está perdendo nada, você está ganhando um outro espaço, você está abrindo espaço para que algo novo chegue de fato, que tem muito mais significado com a pessoa que tu é hoje. Claro que eclipses são muito intensos e reviram a gente do avesso, mas é por isso que a gente tem que estar atento a esses aspectos para que a gente possa tirar o máximo de proveito disso, e os astros estão ajudando essa semana com aspectos tão positivos, que nos dão ferramentas para que a gente possa passar por esse processo, tirando o melhor disso tudo, aquele suco saboroso para a nossa transformação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então aproveita e já deixa o teu like aqui e segue também o canal, porque todo domingo nós temos o horóscopo semanal e às segundas-feiras o conselho de tarô. E se você quiser marcar o seu atendimento de astrologia kármica ou também um atendimento de tarô, é só acessar esse link na descrição do vídeo, me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e que esse eclipse venha com todas essas benesses de transformação, mesmo que seja para chacoalhar o teu barquinho aí, que os astros nos guiem, que estejamos conscientes no processo. Um beijo da bruxa e até a próxima!